Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras, o podcast que vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. Hoje traremos o tema sobre crimes virtuais, que são os famosos crimes cibernéticos, e hoje vamos trazer dois tópicos muito importantes, que são o roubo dos dados financeiros, né, que acontece também na parte virtual, e a gente também vai falar sobre o roubo de dados, não é isso, doutora Érica? A privacidade de dados, A privacidade de dados. Isso, no caso a gente vai falar em dois blocos, o primeiro bloco, crime financeiro. Sim. E o de dados. E o segundo é extorsão e crimes sexuais, né? Perfeito. E aí você vai trazer um conceito, né, Kátia? Existe um conceito onde o crime cibernético ele pode ser puro ou impuro. Aqueles crimes que são puros são aqueles que só acontecem através do computador, através da internet. E os impuros, eles podem até acontecer na internet, mas eles se estendem para outras áreas, como telefonia, como a parte física. Então, existem os crimes cibernéticos que são classificados entre puros e impuros. Pode dar continuidade para a gente poder entender melhor. É bom que o pessoal fique sabendo que quais tipos, exemplos de crimes financeiros, por exemplo. Acontece diariamente, inclusive acho que aconteceu com a Jéssica recentemente, uma pessoa se passando por ela, falando com o cliente, pedindo um pagamento, né, de honorários. Então, isso aí se enquadraria no tipo de crime financeiro. Isso. Não é isso? Aí a gente queria falar um pouco, né, dar exemplos dessa situação e o que é que as pessoas poderiam fazer para poder se precaver, né, para que não venha acontecer esse tipo de situação. Também tem crime de dados. Aconteceu, inclusive, com o Bruno daqui, hoje. Utilizaram o cartão de crédito dele para fazer uma compra. Então, a conta dele foi bloqueada, o cartão foi bloqueado, e aí existe prejuízo para aquela pessoa que sofreu aquele crime, as consequências para a pessoa que cometeu, né, e o que a gente pode fazer. Então, a gente vai fazer meio que uma ordem cronológica, né, dessa situação, para poder ajudar as pessoas que estão em casa, né, que estão assistindo o nosso podcast. E esse tema é muito importante, que assim, com o avanço da tecnologia, né, o avanço das redes sociais, as pessoas acabam achando que a rede social é uma terra sem lei, né, comumente falando, e acabam cometendo os crimes nas redes sociais achando que não vai dar em nada, não vai poder ser identificado. E a questão da produção de dados, a própria lei já especifica, e ela veio justamente para garantir que houvesse essa proteção, para que não tivesse divulgações sem autorizações, a proteção dos próprios dados. Por isso que é importante, quando as pessoas forem fazer qualquer tipo de baixar aplicativo ou qualquer coisa pela internet, prestar atenção naquelas palavras miudinhas, nunca aceite tudo sem ler, porque é rotineiro, a gente acaba aceitando, partindo e acaba ali liberando acessos, né, e tem que ter toda a cautela com relação a isso. Muitos colegas nossos, eles hoje vão para a rede social, para o Instagram ou Facebook, informar que tenham cuidados, inclusive, de passar informações sobre os dados pessoais. Hoje existe uma quadrilha, né, muito grande, que ela pega as informações, que quando a gente entra com processo judicial, o processo ele é público. Então, vai estar lá o nome da pessoa, o número do processo. Então, os criminosos, eles têm acesso ao seu nome, que está lá no Google, basta colocar o seu nome lá, e vai ter acesso ao número de processo. O que eles fazem com isso? Eles pegam esses dados, que são o número do seu processo, o seu nome, utilizam como se fosse advogado, mandam para as pessoas através do WhatsApp e informam que, olha, você tem um alvará para receber. Se você depositar umas custas de R$400, a gente vai conseguir liberar um alvará para você de R$500. E eles passam as informações, número, inclusive, às vezes eles colocam até o número de telefone de um fórum que nem existe. E quando você liga, o outro criminoso está no outro lado, atendendo o telefone e confirmando. Então, esse tipo de crime está sendo um crime muito comum. Inclusive, nós que trabalhamos na advocacia estamos vendo isso constantemente. E esse crime, ele configura, através do conceito, né, de crime cibernético, ele está com um conceito, inclusive, impuro, porque ele, além de utilizar a parte com o computador, ele também utiliza a telefonia como meio para cometer o crime. Então, assim, gostaria de saber, doutora, qual é a penalidade para aquele que comete esse tipo de crime? Depende, né? A gente pode colocar vários tipos de penas dependendo da situação que aconteça, né? Qual o crime de fato que foi praticado. Porque
Tem crimes que é utilizado as redes sociais para injuriar, caluniar alguém, ou então, como você trouxe como exemplo, roubar dados para extorquir, para buscar alguma vantagem ilícita disso. Então, cada crime praticado tem uma penalidade específica. Mas aí eu quero trazer no final desse bloco com mais ênfase a questão da denúncia, como é que é feito para denunciar, como é que a gente consegue se proteger, como a gente consegue juntar provas que validem o que a gente está falando e buscar justiça e uma reparação. Inclusive, esse exemplo que você deu da pessoa que ela se utiliza do seu nome para entrar em contato com um cliente seu para poder obter uma vantagem financeira, ele está utilizando 2 tipos de crime. No caso, é o financeiro e o de dados. Né? Porque o conceito do financeiro, os exemplos, roubo de informação de dados pessoais, chantagens e extorsão, difamação, tudo isso pode acarretar uma série de prejuízos financeiros, tanto financeiro quanto emocional também, porque um exemplo, esses dias um colega advogado nosso, ele divulgou na rede social que o cliente dele entrou em contato com ele mandando prints que a pessoa, se passando por ele, estava pedindo um valor de R$56 mil, como se fosse questão de honorário. E tipo, a pessoa teve acesso ao processo, a pessoa informa ao processo e diz, para resolver a situação você tem que pagar isso aqui. E a pessoa acha, vai estar lá a sua foto. Então, aí já vem a questão do uso de imagem, né? A questão do uso de imagem, uso de dados, a informação, tem muita coisa. E o dano emocional que aquela pessoa que consegue... Porque acontece. A depender se for uma pessoa idosa, uma pessoa muito ingênua, que é raro hoje em dia, mas ainda existem muitas pessoas ingênuas que não confirmam se é realmente aquela pessoa. São vulneráveis, né? Isso, muito vulnerável. Às vezes a pessoa está muito ansiosa para resolver aquela determinada situação. Diz, meu Deus, chegou. Tem pessoas que passam 10, 15 anos esperando resolver uma situação na justiça, né? Não, eu vou receber tal dinheiro que vai resolver a minha vida. Aí só para você resolver, você vai ter que pagar o valor X e a gente vai resolver a situação. Só que, na verdade, a gente vê isso diariamente. Rotineiramente, né? Eu tava lembrando aqui da situação que eu tinha um cliente italiano, ele faleceu, mas, assim, ele estava numa situação financeira crítica, ele teve que fechar a empresa dele, tipo, ele estava precisando muito de dinheiro e ele, na internet, ficava buscando empréstimo, né? Como é que faz e tal. Aí ele recebia várias notificações automáticas. Olha, você tem direito a tanto, você tem direito a tanto. Faça um depósito de R$1.000 que você vai ter o valor liberado. Só que tudo isso eram aproveitadores querendo extorquir para garantir aquele valor que ele passasse e dar o golpe nele, né? Aconteceu comigo, uma pessoa, só que eu não sei como é que essas pessoas têm acesso, né? O meu chip, ele era registrado no CPF da minha mãe. E aí, possivelmente, essa pessoa teve a informação que aquele número era vinculado ao CPF X, que era o CPF da minha mãe. Então, só que eu que uso o aparelho. Aí a pessoa falou comigo como se fosse a minha mãe. Entendeu? Como se fosse eu. Quer dizer, a pessoa falou comigo, só que era eu que estava falando, só que, na verdade, ele se passando por mim. Como se estivesse falando com a minha mãe. Tá entendendo? Uhum. Aí ele, mãe, estou precisando de dinheiro para pagar a parcela do carro, assim, me ajude. Só que era o mesmo que estava vendo. E a pessoa, aí eu digo, sim, filha, onde é que você está? Né? Me passando pela minha mãe até para ver onde a pessoa iria. Quando a pessoa conseguiu identificar, ela queria que eu fizesse um Pix. Quando ela passou o Pix, era de uma pessoa física, aí eu peguei, já printei a tela e tal, eu disse, rapaz, né? Aí pronto, aí bloquearam. E isso é muito importante, né, doutora? A gente juntar essas provas, ter esse meio de prova, registrar um boletim de ocorrência. Inclusive, a gente tava juntas quando meu marido mandou uma mensagem para mim, sim, não foi? Dizendo assim, olha, tem dinheiro na conta? Aí eu disse, tem. Aí ele disse, então eu vou transferir para você os R$2.000. Eu disse, R$2.000? Aí ele disse, você não mandou pra mim? Aí eu disse, não sou eu. Meu esposo tinha recebido uma foto minha pedindo R$2.000 e ele só ligou pra mim pra saber se tinha dinheiro na conta. Então, olha só como é que acontece isso diariamente, constantemente, e a gente tem que ficar atento. Confirmar, sempre confirmar, ligar para saber se de fato aquela pessoa está precisando. Eu também recebi uma ligação dizendo que a minha filha tinha sido sequestrada. E ela gritava, simulando, já aconteceu isso comigo simulando também. O grito, e é desesperador. A pessoa fica naquela tormenta sem saber se de fato ia acontecer. Só que depois que a ficha vem cair, muitas vezes as pessoas já têm sido vítimas, né? Porque realmente mexe com o emocional da gente.
Quando eu vim raciocinar, Que eu não lembrei era. assim, não, ela já tá, essa hora ela tá na escola. Eu liguei pra escola, confirmei, mas menina, foi terrível. Existe também aquela, quando a gente se passa, né, no caso, quando a pessoa se passa por outra pessoa, tem o roubo de identidade, tem vários crimes aí, né? Roubo de identidade, vazamento de dados, quando você utiliza os dados de alguém com a finalidade tanto de extorquir ou Tirar proveito. tirar o proveito econômico. Aí são 2 tipos de modalidades de crime virtual, e aí existem tanto a reparação, que a Jéssica vai falar depois, a reparação financeira, que pode ser pedida na esfera civil, como a penalidade, né, na esfera criminal, que a depender do crime que a pessoa estiver cometendo, pode ser um estelionato, né, uma falsidade ideológica. Muitas pessoas utilizam a foto de outra pessoa em redes sociais, tipo Instagram, mantém um perfil fake. Sabe o que foi que eu tava vendo esses dias? Eu recebi no Spotify, como um podcast, né? O rapaz, ele relata uma história de uma pessoa que se passou por outra por 10 anos. E aí ele se passou, e eu não sei como é que conseguia, só que na verdade era a prima da mulher, era uma mulher, que a prima dela se passou por um homem por 10 anos, só que ela roubou a identidade de uma pessoa que de fato existia. Era um médico, e ela conseguiu manter 50 redes sociais ativas para poder manter a história dela durante esses 10 anos. E o cara, Absurdo, no caso, né? esse suposto cara, que na verdade era a prima dela, ela inventava histórias mirabolantes, assim, hoje porque ele morava em outro país. Aí ele inventava várias histórias, e isso foi em 2010, então não tinha essa questão de procurar, não, né? de vídeo, chamada de vídeo e tal, entendeu? Então era meio que mais difícil. Mas ela tinha acesso, não sei como também eles falavam por telefone, como é que ela conseguia falar e modificar a voz, porque era um homem. E depois ela descobriu que foi a própria prima dela que se passou por ela, por esse Absurdo. cara, durante 10 anos. Aí disse que ela teve uma dificuldade enorme, porque lá acho que foi no Reino Unido, alguma coisa assim, os advogados, eles não queriam pegar essa ação para poder requerer, porque o dano foi emocional que essa pessoa sofreu. Ela perdeu o emprego. A pessoa que se passava por tinha crise de ciúmes. Ela perdeu o emprego, ela fez de tudo. Pessoa que ela psicopata, né? E era a própria prima. Agora, ninguém sabe o que foi que motivou a prima a fazer Isso é uma isso. doença, porque não tem, às vezes não tem nem motivo. Eles conseguiram a reparação civil, indenização de danos morais. Eu tenho um caso para contar de uma cliente que me procurou. Ela é casada com um rapaz, e esse rapaz, ele teve um caso extraconjugal com uma moça que trabalhava na mesma empresa que ele. Não trabalhava. Ele trabalhava numa faculdade e ela era estudante dessa faculdade. E ela teve um caso extraconjugal com ele e depois ele só saiu algumas vezes, depois não quis mais sair com ela. Ela começou a chantageá-lo. E ele começava a bloquear ela nas redes sociais. Ele começou a bloquear ela no Instagram, começou a bloquear ela no Facebook, e ela comprava um outro chip e começou a perseguir ele. Ela começou a perseguir ele de uma forma que ele já não estava aguentando mais. E ele preferiu contar para a esposa. Ele contou para a esposa, olha, tá ficando tão pesado para mim que eu vou contar para você que eu lhe traí e que peço perdão. E a esposa perdoou. Quando ele chegou para chantagista e disse, olha, minha esposa me perdoou. Agora você já acabou, não precisa você estar me chantageando tanto com essas ligações. Já tinha bloqueado ela em todos os telefones que ele podia imaginar. Essa pessoa começou a falar com a família dele. Ela começou a mandar mensagens para a família dele. Ela começou a mandar mensagens para o irmão dele. Ela começou a ameaçar de fazer barraco. Foi uma coisa assim. E outra coisa, e as pessoas que ele seguia... Isso aí já é stalking, né? É o crime de stalking. Mas as pessoas que ela seguia na rede... ela começou a pegar os dados dessas pessoas, pegar, por exemplo, ele me seguia, não aconteceu comigo, vamos dizer, ele me seguia, ele pegava, entrava em contato com você, se passava pela esposa dele, como esposa dele, e pedia para que você parasse de seguir o marido dela. A criminosa passou a se passar pela esposa
do rapaz e entrar em contato com as pessoas através dos dados que ele tinha na rede social dele e se passar pela esposa e além de e confrontar essas pessoas. Por que você segue ele? Aí já é outro crime, é loucurinha mesmo. Mas, assim, bem loucurinha. E eu estou com esse processo, inclusive. Aí já tem o stalking, né? Porque é perseguição. Os dados que ela tem acesso. Isso, é um crime de roubo de dados, né? Utilização de dados, falsidade ideológica, né? Inclusive, a esposa verdadeira, vítima total mesmo, ela tem duas casas de aluguéis. E ela colocou essa casa para alugar. E essa moça começou a se passar pelo cliente para alugar essa casa. Pelo inquilino. Então, todas as vezes que ela ia colocar... E ela não era inquilina. Ela não era inquilina. Ela marcava com o corretor... Não, era só para poder ver a esposa. Porque a esposa tinha perdoado o marido. E ela queria confrontar a esposa. Como é que ela era capaz de perdoar ele. Você entendeu? Então, as pessoas, elas estão... Resumidamente, uma louca. É uma louca. Elas estão perdendo... Inclusive, ela começou a me seguir. Ela sabe que eu sou advogada do caso. E ela começou a me seguir na rede social também. Ela está me seguindo no TikTok. Eu já identifiquei ela. Então, assim... Ela está stalkeando também. Ela está me stalkeando também. Só que as pessoas, elas sabem onde que arrebenta a cerca delas. Entendeu? Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado com quem as pessoas se relacionam, a quem a gente dá confiança, né? E a internet hoje, uma rede social que você expõe a sua vida, ela é a sua casa. Você não vai abrir a sua casa para todo mundo. Então, as pessoas não precisam saber como é que é a cor da parede da sua casa, como é que fica o seu quarto. Então, tem que ter cuidado, porque além de dados, eles estão roubando as suas informações pessoais. Então, assim, eu contei aqui um caso verídico que eu estou acompanhando, né? Que, inclusive, essa moça está me seguindo. Ela não está me perseguindo, ela está me seguindo. Minha rede social é aberta. Mas, assim, olha só a proporção de problemas que esse rapaz arrumou para a vida dele. Ele não sabia. Mas é bom que a gente saiba, a gente informe as pessoas mecanismo de defesa que a gente possa utilizar para se proteger disso. Exemplo, isso aí foi, na verdade, foi um relacionamento que ele teve e a pessoa claramente tem um problema emocional. A gente vai ter que indicar o terapeuta amigo nosso aqui para ela. Mas as outras pessoas, tipo, que ela utilizou a foto, que o exemplo, a questão do boleto passando que a pela gente esposa. falou, da questão do boleto que a gente falou, o que a gente pode indicar para o pessoal que está em casa fazer para as pessoas se protegerem. Exemplo, se chegou um e-mail para pagar o boleto, você se certificar, falar com a instituições financeiras. Isso, meninas, exatamente. Para poder confirmar, porque muitas vezes o banco ele vai fazer primeiro o contato, diz, olha, é assim, 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 vai passar a informação, vai confirmar, eles não vão passar o seu CPF, você vai confirmar aqueles 3 primeiros dígitos, né? Nem sempre mandam por e-mail, nem sempre é pelo WhatsApp, então a gente tem que ter uma segurança. A gente, quando entra com uma ação revisional de veículo, acontece muitas vezes nossos clientes receberem propostas de quitação do veículo de um fake, no caso de um banco que não é verdadeiro. Então, a gente primeiro tem que passar, né, ver a minuta, tem que ver se aquele boleto ele é verídico, se o recebedor, né, é realmente o banco, não vai ter ali um CPF, não vai ter um CNPJ qualquer, vai ter a instituição financeira que você fez o contrato. Se é o banco X, vai estar lá o banco X. Se foi o banco Y, vai estar lá o banco Y. E às vezes eles conseguem, é tão rápido que a informação chega para eles, para a pessoa que procura fazer o mal, que a gente não sabe nem como é que chega. Meu Deus, a gente nem sabia que tinha proposta de quitação. Às vezes realmente existe uma proposta de quitação que a gente não teve nem acesso, mas o estelionatário ele já entrou em contato com o seu cliente e já tem uma proposta para poder fazer com que a pessoa desesperada, porque está com ação
passando revisional já há 2, 3 anos, para quitar o carro, vai quitar o teu carro, que o valor era 100 mil, para quitar por 40 mil, aceita. E faz o depósito de 40 mil, e aí nem o carro, nem os 40 mil, e nem nada. Então, assim, tem que confirmar com a instituição, tem que procurar um advogado para poder dar a orientação correta. Referente ao WhatsApp, ao e-mail, colocar a verificação das etapas sempre. Eu tenho a verificação das etapas no e-mail, no Instagram, no WhatsApp. Coloca o número de celular. Tem que colocar a verificação. Diminuir, pelo menos, a possibilidade de uma pessoa dessa que procura fazer o mal de ter acesso a você. O Bruno estava ali falando. Fala, Jéssica, sobre o cartão. Então, veja só. Tem um celular tocando. Tem um... Não, mulher. Relaxa. Quando ele deu o exemplo sobre o cartão de crédito dele, né? É bom, quando você suspeitar, o banco às vezes ele já suspeita de uma compra que você não tem como rotina fazer aquela compra, né? Quando ele identificar, ele já faz o bloqueio. Mas em caso de não existência desse bloqueio, sempre entre em contato com o banco. De imediato, olha, não reconheço essa compra, bloqueia. Ele vai fazer o bloqueio desse cartão de crédito para que depois você possa... validar essa compra, se foi você mesmo, ou cancelar de vez e pedir uma segunda via do cartão, porque geralmente isso sempre acontece. Registrar o boletim de ocorrência também, não é? Também, inclusive aconteceu, mas é que você pode reportar para o cartão. Aconteceu comigo no banco digital, chegou uma compra de R$192. Eu disse, é aquele que é vinculado ao iCloud. Aí vem, 192, eu não, tem alguns serviços, mas não tem nenhum no valor de R$192, tá estranho. Aí quando eu fui olhar, tinha acreditado, né? Aí eu peguei e fui como se tivesse automático. Como se fosse uma renovação. Aí eu fui olhar assim, não fiz, eu reportei, aí eles automaticamente bloquearam o cartão. Pronto, aí passou acho que 1 dia, 2, aí eu verifiquei para ver se tinha feito alguma outra tentativa, não teve nenhuma outra tentativa, e aí eu reativei, né, o cartão voltou e essa compra não veio. Tipo, foi uma tentativa que fizeram para ver se colava, né? Os registros dessas ocorrências, elas podem... a lei diz que quem deve verificar esses crimes cibernéticos é a Polícia Federal. Porém, alguns estados, eles têm uma delegacia própria para fazer essa averiguação, para abrir esses boletins de ocorrência e para dar conta dessa demanda. Aqui no estado de Alagoas, existe uma delegacia específica para que a pessoa possa procurar caso ela sofra algum tipo de crime cibernético, ou é só a Polícia Federal? Tem uma delegacia especializada, assim, aqui no estado, para todos esses crimes. E eu até oriento que quando forem fazer o registro da ocorrência, não faça online. Procure uma especializada, vá pessoalmente, se muna de informações, de provas, porque a gente, para entrar com ação, a gente precisa constatar a materialidade do que foi acontecido, do que a gente está argumentando. A gente tem que juntar todas as provas possíveis. Aí muitas pessoas perguntam, eu tenho vários prints. Junta os prints, mas só os prints não são suficientes. Vai no cartório, faz uma ata notarial de tudo que aconteceu, tudo que você tem. Se você não souber de fato quem cometeu o crime contra você, pede a quebra de sigilo, procura um advogado, né, especializado, pede a quebra de sigilo telefônico, pede a quebra de sigilo do IP, porque através disso a gente vai conseguir identificar de onde partiu aquela extorsão, de onde partiu aquela mensagem que lhe ofendeu, que lhe injuriou, lhe caluniou. Então, procure os meios e uma orientação especializada para que ele possa lhe garantir que você possa ter uma reparação e responsabilizar os criminosos pelo crime que cometeram, né? Essa moça que cometeu esse crime, que cometeu esses diversos crimes, ela, inclusive na rede social, ela não colocava o nome dela correto. Ela colocava, era Mariazinha Silvinha, mas o nome dela é Mariazinha Pedrosa, vamos dizer assim. Estou falando assim, Mariazinha, para poder as pessoas não se identificarem, né? Então, assim, ela colocava um outro sobrenome que não era o verdadeiro dela. Foi muito difícil localizar o endereço correto dela. Eu só consegui localizar o endereço correto dela através da quebra de sigilo. Né? Porque ela, uma das vezes, porque todas as vezes que ela mandava mensagem ou que ela utilizava a rede social para poder repostar a foto dessa minha cliente, que era a vítima, ela utilizava telefones dos Estados Unidos, ela usava um 851 dos Estados Unidos, era uma coisa assim absurda, foi muito difícil. Então, em uma dessas vezes,
ela não tomou o cuidado e mandou de um telefone dela. Foi através daí que a gente pegou o nome dela correto, foi através daí que a gente conseguiu, através da carteira, com o nome correto dela, a gente conseguiu ver o endereço que estava atualizado através da carteira de habilitação dela e conseguimos intimá-la. Porque até então, a imagem dela era só virtual. Assim, ele tinha fisicamente, mas o que a gente tinha depois de dados era só virtual. Então, é importante contratar um profissional especializado para que ele possa tomar os cuidados necessários. Não vá você lá resolver o problema, porque às vezes não é nenhuma pessoa, às vezes a pessoa está preparada para lhe receber de uma outra forma. Então, é necessário utilizar os meios legais, fazer um registro do boletim, procurar um advogado para que ele lhe acompanhe e lhe instrua da melhor maneira possível, sem que seja violando também os direitos daquela outra pessoa, que ela também vai ter direito à defesa, não é isso? Então, assim, é necessário isso para que os caminhos seja levado a um resultado positivo. Até porque vai ser feito o boletim, depois vai ser feito o TCO. No TCO, ela vai ser ouvida, ela não vai haver acariação, ela vai ser só ouvida para relatar. Aquilo vai ser encaminhado para um juizado para que o juiz possa decidir se ela vai ser pronunciada ou não. Então, isso é um processo. Então, não deixem para lá. Então, tomem as medidas necessárias para que elas sejam menores. Porque, olha só, essa denúncia só aconteceu depois de 2 anos. E, na verdade, a gente não sabe qual a intenção real da pessoa. Se é só o financeiro. Porque uma pessoa... Eu tenho um ditado que meu pai falava desde criança, que é assim: quem mente rouba e quem rouba mata. Meu pai sempre... aí eu tenho na cabeça desde criança assim. Mas isso fala sobre o quê? Fala sobre valores e caráter. Então a gente não sabe. Se uma pessoa ela tem a capacidade de roubar os teus dados para poder obter vantagem financeira, ou seja, qualquer... que seja essa vantagem, ela pode ter coragem de fazer qualquer outra coisa. Então, quanto mais precavida você tiver, quanto mais cautelosa você for, mais difícil vai ser da pessoa chegar a lhe acessar de alguma forma. E uma informação importante, que é bom o pessoal ficar sabendo, que quando receber mensagem no telefone de uma possível proposta de recebimento de valor, se atentar, inclusive, à ortografia, porque... muitas vezes, aquele golpista é um semi-analfabeto que não sabe escrever corretamente. Então, se você está falando com um advogado, se está falando com uma pessoa de um banco, possivelmente as pessoas sabem utilizar as palavras, vírgulas, ponto, corretamente. Então, se atentar à questão ortográfica da mensagem, não compartilhar links, aceitar... não aceitar os links, porque quando a pessoa aceita os links, você pode estar dando acesso ao seu celular, e aí a pessoa roubar senhas de tudo no seu celular. Aconteceu com a nossa colega advogada. Ela perdeu o acesso ao WhatsApp e o Gmail. E ela não está conseguindo recuperar, que a pessoa conseguiu modificar a senha do Gmail dela. Ela não está conseguindo recuperar nem o WhatsApp. E o WhatsApp dela era o WhatsApp de trabalho. E a advogada. Ela é advogada. Então, eu não sei se ela deu acesso a alguém ou ela aceitou algum link por inocência. Eu mesmo observo. Se a Jéssica mandar um link para mim, eu vou aceitar, porque eu sei, vamos dizer, que é seguro. Às vezes eu até pergunto: o que é isso, amiga? Né? Você pode perguntar o que é, para a gente poder estar seguro do que está aceitando. Pessoas mais velhas costumam, inclusive, clicar em todo o link que chega. Então, é bom a gente orientar os nossos clientes a não compartilhar links suspeitos, a não aceitar, né, não acessar qualquer link de qualquer pessoa, né? Primeiro procurar saber do que se trata, o que é, se receber uma mensagem, como a Jéssica falou: sua filha foi sequestrada, eu tô com a sua filha. Ligar, tá na escola, vou ligar para a escola. Infelizmente, a gente tem que ser fria, né, nesse momento. Não, peraí, vamos pensar, né? Vou ligar para a escola para procurar saber se a criança está na escola, né? Para saber se faz sentido aquela ligação, para você não estar passando por um golpe e aí ter prejuízos maiores. Se bem que a inteligência artificial está aí para deixar isso contraditório, viu? Porque eu também já recebi mensagens que eram de extorquistas muito bem elaboradas. Agora, porque amiga, tem aí o chat GPT, né? Que já faz tudo para
Verdade. Facilita, Mas você já também viu vai que doida todo para ele fazer tem que ter uma pessoa fazendo por momento, trás? amiga, um momento. A gente vai ter que dar uma parada para continuar no próximo bloco, porque já encerrou o nosso tempo. Então, bora se despedir da galera. Tchau, E aí a gente gente. volta no próximo bloco falando sobre extorsão e os crimes sexuais também. Aí a gente vai dar dicas ao pessoal de como se proteger, do caminho, a parte de criminal que a Jéssica vai falar. Tá bom? Até o próximo bloco. Até já.